Queridos e queridas, abrindo a palavra de Deus, quando se abre a palavra de Deus, a gente sabe que o próprio texto, ele tem uma fala. E Deus tem um comprometimento com aquilo que Ele diz. E essa é a nossa garantia, que Deus se compromete com aquilo que Ele fala. Então, quando você abre aí, Mateus, por favor, abra, capítulo 27. E quando você vai no versículo 24, Mateus, no capítulo 27, no versículo 24, você vê aí todo um contexto de uma história. Os judeus, o Sinédrio julgou Cristo. E julgou Cristo a revelia. Sabe o que é revelia? Revelia é quando a pessoa não tem o direito de falar, de se defender. Cristo foi julgado a revelia. E antes mesmo que se descobrisse o que Cristo havia feito para que ele fosse condenado, ele foi julgado. E toda a comunidade judia sabia que tinha feito algo errado. Judas sabia que tinha feito algo errado. Judas o classifica como inocente. Vocês estão julgando uma pessoa inocente. Só que os judeus estavam debaixo, subjugado ao Império Romano. Então, na época de Cristo, o que imperava era isso, era uma administração romana, política, uma filosofia, um pensamento grego, e para o judeu, uma espiritualidade judia, monoteísta, um único Deus. E é isso que formou algo que você já ouviu falar, chamado helenismo. E ali está Cristo. E Cristo, ele vai parar de frente ao governador da Judéia, Pilatos. E sabe o que me chama a atenção no texto? É o aperto de Pilatos, é a agonia de Pilatos, é o beco sem saída de Pilatos. E quando as pessoas estão apertadas num beco sem saída, na agonia, e elas não sabem o que fazer, a mais natural manifestação que elas praticam no dia a dia é lavar as mãos. Você tem que entender esse significado na Bíblia. Quando eu lavo as mãos, quando você lava as mãos, e tem muita gente na igreja lavando as mãos, e quando a gente vai pegando a proporção desse significado, o que é lavar as mãos, a gente vai entendendo que a gente pratica isso no dia a dia. E aí, Mateus 27, versículo 24, olha para o texto, a Bíblia diz assim: então, Pilatos, vendo que nada aproveitava, ele tentava uma saída. Quantas saídas você tenta? Quantas portas abertas você quer entrar e elas estão fechadas? E quantas portas fechadas você bate para que elas se abram? Pilatos queria uma porta aberta, mas não tinha. O texto diz assim: vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, a simbologia da purificação, inocente, ele achou que ia se purificar com a água. Ele lavou as mãos diante da multidão. Você tem lavado as mãos diante de sua família, da igreja, de você mesmo, de muitas pessoas? Você vai entender essa noite o que significa lavar as mãos diante das circunstâncias. E isso não é bom, e a gente precisa reparar, recompor essa atitude, lavar as mãos. Diz o texto: lavou as mãos diante da multidão, dizendo: gente, estou inocente, não tenho nada a ver com isso.
Isso está acontecendo, é grave, estou vendo as coisas acontecerem, mas eu não tenho nada com isso, eu não me intrometo nisso, eu não tenho nada com isso, eu não pertenço a isso. Grave engano, pertence, a responsabilidade é sua. Só que Pilatos enganou a si mesmo. O texto diz assim: estou inocente do sangue desse justo. E na minha versão diz assim: considerar isso, ele dizendo para o povo, irmãos, ou comunidade judia, romanos, considere isso. Quero orar por vocês. Fala conosco nessa noite, Deus. Fala para melhorar. Fala para que a gente consiga discernir as coisas. Fala para ser curado, para consolar, para libertar. Fala, Deus Espírito Santo, para dar perspectiva, para aumentar a fé. Fala para tirar do buraco. Fala, Deus, para essa pessoa andar. Fala, Deus, em nome de Jesus. Pilatos queria se isentar da culpa. Eu não tenho culpa disso que está acontecendo. Era isso que Pilatos queria fazer. Ninguém gosta de chegar a essa conclusão de que a culpa é minha. Isso é um processo árduo, penoso, muito difícil de admitir. Eu sou o culpado, não as pessoas. E esse processo, ele é incômodo, ele é um processo constrangedor, difícil de aceitar. E Pilatos ali, diante dos judeus e diante de Roma, não queria aceitar isso. Sou eu o responsável. Pilatos queria colocar a culpa nos judeus. Estou inocente desse ato. E a comunidade judia dizia: crucifica-o, crucifica-o. E num coro de multidão as pessoas repetiam isso excessivamente, criando um tumulto. E Pilatos, apertado com isso, não queria assumir essa responsabilidade. Pilatos, ele cometeu o gesto de lavar as mãos para dizer publicamente que não tinha responsabilidade diante daquele fato, mas tinha. A responsabilidade era dele. E o texto vai nos mostrando que esse negócio de lavar as mãos, isso é quando eu fico indiferente às coisas, deixo para lá. Isso é quando eu não quero me meter, nem assumir nenhuma responsabilidade. E parece que com isso eu não tenho, quando não me meto nas coisas, quando eu não me associo às coisas, eu não tenho nada a ver, mas tenho tudo a ver, da mesma forma, da mesma maneira, do mesmo jeito. Pelo contrário, eu me torno ainda mais responsável. Então, quando eu não quero me envolver com oração, quando eu não quero me envolver com a leitura bíblica, quando eu não quero verificar e ver, olhar e praticar o bem-estar do meu irmão, quando eu olho uma série de coisas que eu posso ajudar e eu ignoro e eu faço vista grossa, isso significa o seguinte: eu estou lavando as minhas mãos. Eu não quero mexer com isso. Quando você vai lá em João capítulo 18, versículo 30, você vê que os judeus, eles tinham uma lei. E a lei que eles possuíam dizia que eles não poderiam matar Jesus. Essa era a lei. Porque Cristo havia sido julgado à revelia. Porque para que Cristo fosse julgado, o que você fez, Cristo? Onde é que você errou? Teriam que descobrir o erro de Cristo. E Cristo não tinha erro. E mais, teriam que deixar Jesus falar, e não deixaram Jesus falar. Então, diante disso, os judeus, eles queriam que Roma fizesse o serviço que eles não poderiam fazer.
E a gente vai entendendo isso biblicamente, que tem coisas que sou eu que tenho que fazer, tem coisas que sou eu que tenho que me responsabilizar, tem coisas que sou eu que tenho que praticar, não fulano, ciclano, beltrano, não, sou eu, ninguém mais. Mas os judeus, não compreendendo isso, queriam empurrar essa responsabilidade da morte de Cristo nas mãos dos romanos, e foi isso que fizeram, na pessoa de Pilatos. Quando eu vou para o versículo 31, Pilatos também da mesma forma, observando isso, ele tenta se isentar, assumir a responsabilidade. Eu não quero, isso vai me dar peso, isso vai me gerar um custo. Ninguém queria assumir a responsabilidade da morte de Cristo, mas todos eram culpados, os romanos e os judeus. E esse negócio de assumir a culpa, isso realmente é doloroso, é constrangedor, mas é o único processo que dá certo diante de Deus. A partir daí vem a cura, a partir daí vem a palavra profética de restauração, de resgate. A partir daí Deus te olha com outros olhos, onde você consegue com sinceridade falar com Deus: sou eu Deus, é a minha natureza, sou eu o pecador. Mas ninguém queria assumir a culpa, ninguém queria pagar a conta, ou melhor, prestar contas. Quando eu vou em João capítulo 7, versículo 51, Evangelho de João, eu vejo nitidamente lá Cristo sendo condenado à revelia, de acordo com a lei dos judeus. Isso não poderia acontecer, eles não poderiam condenar Jesus, porque Jesus tinha que falar e descobrir o que Jesus havia feito, mas não fizeram isso. Então eles pegaram Jesus e apresentaram na pessoa de Pilatos a Roma e disseram o seguinte: foi você e não eu quem matou Cristo, foi você que errou e não eu. As pessoas fazem isso dentro da igreja, fora da igreja. As pessoas culpam as outras. Por que está assim? Por causa de fulano de tal. Por que está desse jeito? Por causa de ciclano. E não é assim de maneira alguma. O texto diz no versículo 24 que Pilatos lavou as mãos. Para que, Pilatos, que você lavou as mãos? Para se consolar. Lavar as mãos é uma autoanálise que se faz, que é necessária para que a pessoa consiga se consolar. Mas isso é um engano. Porque aquele lavar das mãos de Pilatos era uma forma de se justificar. Não tenho culpa, não devo, sou inocente. E a ideia da desculpa, ela tem uma característica peculiar, muito singular, porque quem dá desculpa foge, quem dá desculpa evita, quem dá desculpa sai do lugar. E se você está fugindo, saindo do lugar, isso quer dizer que você está dando uma desculpa. E a gente precisa recompor isso dentro da igreja. Quando eu dou uma desculpa porque não oro, quando eu dou uma desculpa porque não busco a Deus, quando eu dou uma desculpa, seja o que for relacionado ao mundo espiritual, eu estou lavando as minhas mãos. Senhor, eu sou inocente, eu estou ocupado com isso, com aquilo, eu tenho que levantar muito cedo, está fazendo muito frio, eu não posso orar. Deus, eu não estou indo à igreja, porque na realidade ir à igreja me dá um preço, só que eu tenho que trabalhar, eu tenho que cozinhar, eu tenho que lavar vasilhas, eu tenho que fazer um punhado de coisa, e tudo isso é lavar as mãos. A desculpa, ela tem essa característica. Pilatos usa o manifesto do lavar das suas mãos para fugir das decisões a serem tomadas, e assim somos nós, como quando temos uma decisão a ser tomada, e essa decisão é séria, e nós não sabemos o que fazer, e a gente não tem certeza do que se faz, a gente procura de todas as formas, de todas as maneiras, lavar as mãos, mas não deve ser assim, não é assim, a Bíblia não ensina assim.
vai lavar as mãos. Quem te disse isso? Você vai ter que tomar algumas decisões lá no seu lar. Você vai ter que tomar algumas decisões na sua vida pessoal. Você vai ter que tomar algumas decisões na sua relação com Deus. E quando isso é adiado ou isso é procrastinado e você vai deixando o tempo passar, isso quer dizer que você vai lavando as mãos dia a dia para não se envolver, para não se meter com isso, para não se associar a isso. Isso é um problema. As pessoas gostam de lavar as mãos quando elas se deparam com uma decisão importante. Elas precisam tomar decisões entre o sim e o não. Elas precisam tomar decisões entre o querer e o não querer, entre o poder e o deixar de poder, entre o seguir e entre o ficar. Elas precisam tomar decisões entre o largar e agarrar. Só que elas têm dúvidas disso. E para não agarrar, para não soltar, para não seguir, para não ficar, elas lavam as suas mãos. E hoje eu estou focado só em Pilatos. Esse texto é de uma propriedade riquíssima, de exposição para a igreja. As pessoas lavam as mãos sem diagnosticar. Eu estou lavando as minhas mãos porque eu não creio em Deus, porque eu não acredito em Deus, porque eu acho que Deus não vai fazer, porque eu acho que Deus não faz. Pilatos lavou as mãos porque não acreditava em Jesus. Verdade. Pilatos lavou as mãos porque na realidade ele desprezava Jesus. Pilatos, ele não tinha certeza se Jesus era tudo aquilo o que se dizia dele: rei dos judeus, aquele que cura os coxos, expulsa os demônios. Ele não tinha certeza disso, ele não tinha tido essa experiência. E quando não se tem essa experiência, e quando não se tem essa certeza, a melhor maneira de se livrar disso é lavando as mãos. Deixa pra lá. E não pode ser assim. O melhor caminho não é lavar as mãos. Pilatos, ele não lava as mãos por causa da absorção da sua culpa. A culpa te persegue. Claro que te persegue. A culpa, ela vai com você. Por quê, pastor? A culpa, ela me persegue. A culpa vai comigo porque a culpa está dentro de você. É você quem é o culpado. Você precisa de uma solução para isso. Você precisa de um remédio para isso. Você precisa de uma cura. Mas você é o culpado. Então a gente vai vendo na Bíblia essa simbologia da água. Por que Pilatos pega a água? Porque a água é a ideia da purificação. Então Pilatos queria se purificar, enganar a sua consciência. Não tem nada a ver com esse fato de Jesus ser crucificado. Tinha tudo a ver. Ele era responsável. Cristo, ele foi crucificado dentro da estratégia romana. Crucificado. Quem fazia isso eram os romanos, não os judeus. Como que ele não tinha a ver? E os judeus tinham tudo a ver, porque na realidade eram eles que gritavam de uma forma alvoroçada: crucifica-o, mate-o, elimine-o. Só que Pilatos, ele lava as mãos, pegando a simbologia da água, para sanar a sua consciência. Não é muito diferente da gente, inocente. Ele continuava culpado e não sabia. Vir à igreja só, dizimar, pregar, cantar, isso pode ser insuficiente. Não tira a sua culpa. O que tira a sua culpa é estar em Cristo, é se relacionar com Cristo, é depender de Cristo, é esperar em Cristo, é confiar em Cristo, é amar Cristo, é se afeiçoar a Cristo.
nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. É isso que tira a culpa. Mas ainda falando sobre Pilatos, ele lava as mãos de medo. Muita gente dentro da igreja que nos visitam, que estão lá fora, lavam as mãos por causa do medo. Pilatos lava sua mão por causa de Roma. Diz o texto que Pilatos se angustiou. A mulher de Pilatos teve um sonho, disse que foi uma noite terrível, e muito se afligiu por causa de Jesus naquela noite, e manda um recado para Pilatos: larga esse homem. Também ela lavou as mãos. Pilatos, na realidade, entendia que Roma cobrava dele a pacificação no seu território. O que Pilatos está fazendo em relação ao seu medo? Pilatos temia a multidão, a instituição, as pessoas. Mas Pilatos não tinha um discernimento de olhar para Jesus e dizer, como Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Faltou discernimento. E quando falta um discernimento dentro da igreja, as pessoas começam a lavar a mão uma atrás da outra. Pilatos temia o que ele via, mas ele não temia Cristo, que estava ali sendo desfigurado, insultado. Pilatos via em Cristo um homem fraco, desprezado. Ele não conseguia ver ali o rei dos judeus, o sumo sacerdote, não via Deus. E a gente precisa desse discernimento para a gente não ir lavando as mãos dentro da igreja. Discernimento não se consegue baseado na sua interpretação. Existe um parâmetro para isso. A Bíblia diz, lá em Provérbios capítulo 21, versículo 30 e 31, nenhuma sabedoria há contra Deus, nenhuma inteligência há contra Deus. O cavalo se prepara para a vitória, mas não vem dele, vem de Deus. A igreja precisa desse caminho para começar a discernir as coisas. Você não tem discernimento se você não tiver ajuda. É na multidão de conselhos que há sabedoria. Não tente discernir coisas dentro da igreja, fora da igreja, sem uma palavra de oração, sem um aconselhamento bíblico, sem uma visualização espiritual daquilo que a Bíblia diz, porque você pode se enganar. A condição do discernimento precisa de ajuda do Espírito Santo de Deus. E não adianta dizer que você está discernindo baseado na sua cosmovisão, porque Deus tem uma forma de enxergar as coisas. E Pilatos não conseguia discernir isso. Pilatos andava por vista. Ele só via um Jesus desfigurado, mas não entendia que aquilo era um plano de Deus. Não entendia que aquilo ali Deus já havia planejado antes da fundação do mundo. Ele não conseguia entender que aquele era o rei Davi, aquele que haveria de ter misericórdia dele. E como Pilatos dentro da igreja, muitos estão na verdade lavando as mãos nesse sentido, sem entendimento ou sem discernimento. E todas as vezes que eu não tenho discernimento ou entendimento, eu vou lavar as minhas mãos. Só que Deus tem misericórdia de nós. Pilatos, ele lava suas mãos para agradar os dois lados, os judeus e os romanos, porque ele precisava da pacificação por parte dos judeus e da aprovação por parte dos romanos. Pilatos, o que ele buscou é o que eu busco, o que você busca. Só que Pilatos foi para o lado errado. Pilatos buscou ali segurança. Guarda essa palavra, se sentir seguro. Seguro. Poder andar com segurança. Olhar para o futuro com segurança. Pilatos, ele lava as mãos pensando que naquele gesto ele teria segurança.
Só que não há segurança quando as pessoas lavam as mãos. Não há segurança quando você lava as suas mãos diante dos fatos. Outra coisa que Pilatos buscou ali foi a pacificação, a paz. Pilatos queria a paz dos judeus, a paz em Roma, a paz consigo mesmo, a paz para sua esposa que ficou à noite perturbado porque teve um sonho relacionado a Cristo. Pilatos queria paz, eu quero sossego, só que não se tem paz quando se lava as mãos, não se tem paz. Pilatos, ele buscou ali naquele gesto de lavar as mãos, isenção. O que significa isenção? Não vai me afetar, não vai me atingir, não vai me dar nenhum tipo de problema, não linguagem jovial, não vai dar nada para mim não, mas vai, sempre dá, quando se lava as mãos, e sem engano. Eu preciso finalizar com uma história. Pilatos buscou segurança lavando as mãos e não teve. Pilatos buscou pacificação, paz, lavando as mãos e não teve. Pilatos buscou isenção lavando as mãos e não teve. Preste atenção nessa ilustração que eu quero te contar. O que acontece conosco quando a gente deixa para lá, quando a gente não envolve, quando a gente não assume a responsabilidade, quando a gente não reconhece que eu sou o culpado, mas não as pessoas. O que acontece? Numa fazenda, havia um casal jovem que havia comprado boas terras. E ali havia alguns bichos. Havia um porco, havia um cavalo. 3 cavalos, se tinha uma charrete. E também havia galinhas. E você sabe, e você há de concordar comigo, que em todo lugar tem ratos. Todo lugar tem ratos. E nós não gostamos muito de ratos. Mas o rato estava lá na fazenda. A mulher, ela tem medo de ratos e os homens, às vezes, muito mais. Tem. Rato é um bicho esquisito. Não dá para familiarizar. E a dona do terreno, da fazenda, começou a falar com seu marido. Amor, geralmente não se assuste não, tá? Não lave as mãos ainda. Não lave. E a dona da fazenda, geralmente é assim que a mulher faz. Amor, você precisa dar um jeito nesses ratos. Eles estão indo na despensa, tá dando nojo, não estou aguentando mais isso. E você sabe que mulher fala pouco, né? Então a mulher estava lá, falando há mais de um mês. Olha o rato, olha o rato, olha o rato. E aí, você vai pegar o meu pensamento e viajar comigo que os ratos se comunicavam com os bichos e os bichos com o rato. Então você vai entender o seguinte, que o rato falava com a galinha falava com o cavalo e o cavalo falava com o porco. E assim era a comunicação no reino animal, para você entender como que é esse negócio de lavar as mãos. O marido já chateado porque a mulher fala pouco, comprou uma ratoeira, uma presa, última geração, aquela que pega o rato mesmo. E numa das madrugadas foi lá e colocou um queijo na ratoeira. E quando o seu rato viu aquilo, ele ficou desesperado. Ele começou a observar e dizer: eu sou o culpado, eu vou cair naquela ratoeira porque eu não vou aguentar a tentação, é o queijo. Tem gente que está com dificuldade nas tentações. E o seu rato estava com essa dificuldade da tentação.
E o Sorrato sabia que ia ser preso naquela ratoeira. O Sorrato sabia que aquela ratoeira foi armada para ele, para ser preso, morto, extirpado, eliminado. E sabe o que o Sorrato faz? O Sorrato sai na fazenda pedindo ajuda. Senhora Galinha, me ajude. Eu sei que eu sou um bicho que as pessoas não me consideram, sou sujo, vivo na sujeira, mas me dê um plano, me ajude, Galinha. A galinha olhou para o seu rato com aquele desprezo e disse assim: não tenho nada com isso, lava as minhas mãos. O seu rato sai triste e ele corre lá, o seu rato, no porco, e começa a conversar com o porco. Seu porco, o senhor é robusto, o senhor é forte, eu sei que o senhor já passou por muitos apertos. Eu queria que o senhor me desse uma ideia, me ajudasse. Como que eu fico livre da ratoeira? Dá lá o queijo, eu vou cair naquela tentação, eu vou morrer, me ajude. E o seu porco olha para o seu rato e diz assim: não tenho nada com isso, lava as minhas mãos, cada um com o seu problema. E sai o seu rato cabisbaixo. O seu rato vai lá no cavalo como última esperança. Senhor cavalo, robusto, forte, imponente, me ajuda. Eu sei que eu não sou muito querido aqui na fazenda, nem por vocês, mas senhor cavalo, me ajuda nessa dificuldade que eu estou tendo. O patrão aí, o dono da fazenda, armou uma ratoeira no quarto, bateu um buraquinho e eu vivo lá. Só que quando eu for sair e verificar aquela ratoeira e lá estiver o queijo, eu vou cair. Me ajuda, senhor cavalo. E o cavalo, olhando para o rato, disse: lava as minhas mãos, não tenho nada contigo. Sai o seu rato triste, abatido, fracassado. Vou morrer, é minha sentença. Procurei ajuda, ninguém me ajudou. Uma certa noite, tudo escuro já, por volta das 2 horas da madrugada, ouve-se o barulho da ratoeira. Tá! O marido levanta, a esposa levanta, e logo eles concluem: pegamos o rato, acabamos com o rato, eliminamos o rato. E quando a esposa, que ficava mais próxima da cama, a ratoeira, ela se levanta e logo vai próximo à ratoeira. Quando ela chega perto da ratoeira, ela sente uma picada. Toque. A perna dela é picada. Quando o marido acende a luz, não era o rato, era uma cobra cascavel que foi lá para comer aquele queijo. Ficou na ratoeira e deu a mordida. E aí começa a história. O marido desesperado: a cobra te picou, ela é cascavel, ela é venenosa, e estamos distante da cidade, como é que vamos fazer? E já era madrugada. Então vamos fazer o seguinte: tem ali o cavalo, vou pegar o cavalo e vamos logo, vou pegar a charrete, vamos lá. Pega a mulher no colo. A mulher começou realmente a passar mal. Pega a mulher, coloca na charrete e vai caminhando. E quando sai nos portais da fazenda, subindo o morro, começa a chover de madrugada. E o barro começa a ficar mais intenso, e o cavalo tem dificuldade com a charrete, com o peso, e o cavalo escorrega, a charrete começa a ficar desgovernada, o cavalo pisa em falso, quebra a perna. E o marido fica desesperado: meu Deus, meu cavalo quebrou a perna, sempre amei esse cavalo, como é que vamos fazer? E ele via que o cavalo estava em agonia, com uma tristeza profunda. E todo fazendeiro geralmente tem uma arma, e ele não vê outra opção: vou ter que sacrificar o meu cavalo. E o cavalo com a perna quebrada, no barro, agonizando, e ele mata o cavalo.
como estava perto da fazenda, recolhe a mulher de novo, coloca a mulher lá e diz assim: eu vou arrumar outro meio, vou à cidade buscar o doutor, chamar o doutor. E ele corre, chama o vizinho, e o vizinho tem um carro e vai deslizando. Está chovendo, chega lá na cidade, incomoda o médico da cidade: Senhor, por favor, me atenda, minha esposa foi mordida por uma cobra cascavel, está lá em casa agonizando, ela está ficando desfalecida, está pálida, ela precisa de ajuda. Um médico bondoso, esses médicos de interior de cidade, esses médicos que realmente valem a pena, se apronta logo, entra no carro e vai para a fazenda. Chega na fazenda, a mulher está muito mal, muito mal. O médico faz uma prescrição: tem que tomar isso, tem que tomar aquilo. O cavalo já havia morrido. Aquele cavalo que disse assim: lava as minhas mãos, para o sorrato. E o médico, quando está saindo, depois da sua prescrição, ele vira para o dono da fazenda e diz assim: Senhor, para ela fortalecer, para ter mais energia, para ficar com a nutrição ideal, salutar, faz uma canja de galinha. E quando falou em fazer uma canja de galinha, a galinha olha para o sorrato. Quem que ia ser morta? A galinha? E pega essa galinha, corta o pescoço da galinha, despenha a galinha, ferve a galinha e se faz a canja de galinha. E aí a mulher está lá. E o tempo vai passando. Só que a mulher não melhora. A mulher piora. E infelizmente, gente, a mulher morre. Ela falece. E quando ela falece, tem que se falar com os parentes de outras cidades, os vizinhos de fazenda, e todas as pessoas que amavam aquele senhor e aquela senhora foram lá dar as condolências, foram lá consolar aquele senhor. E a casa do fazendeiro foi enchendo de gente, e vinha gente da cidade, das cidadezinhas circunvizinhas, e via gente realmente de outras fazendas. Só sei que a casa do homem ficou cheia, e para voltar não era fácil. Então precisava se fazer o quê? Muita comida. E quando se pensou em fazer muita comida, em quem se pensou? Alguém pode me sugerir? No quê? Sou porco. Pega o porco. Tem muita gente. E quando se pegou o porco começou a agonizar e olhar para o sorrato. E o porco conseguiu falar o seguinte para o sorrato: se eu tivesse me envolvido com você, te dado atenção, te ajudado. Se eu tivesse ajudado, aquela cobra não teria ido lá. Se eu tivesse ajudado, a senhora não teria levantado de madrugada e sido picado por aquela cobra. Se eu tivesse te ajudado, o cavalo não era necessário sair na correria debaixo de chuva, subir o morro todo esburacado, todo lamacento, e quebrar a perna e ser morto. Sorrato, se eu tivesse te ajudado, sorrato. A dona, a patroa, não estava fraca e precisava de uma canja de galinha. Minha amiga galinha, ela teve que ser morta. E agora sou eu. Perdoa-me, Senhor, rato, por ter lavado as minhas mãos. Feche seus olhos que eu quero orar por você. Senhor Deus, não nos deixe lavar as mãos diante das situações. Pilatos lavou as mãos. Pilatos ignorou, disse que não tinha nada a ver, mas tinha. Pilatos queria colocar a culpa nos judeus, e os judeus queriam colocar a culpa em Pilatos, em Roma. Deus, livra-nos disso. Somos nós os culpados. Eu sou o culpado. Venha curar, Deus. Venha libertar. Nenhuma condenação há para aqueles que estão no Senhor. Deus, nos ajude. Quando uma pessoa precisar, nos ajude a ir lá. Quando uma pessoa, Deus, necessitar, nos ajude a orarmos por ela.
Deus nos ajude, não nos deixe dentro da igreja fazermos vistas grossas diante dos fatos, das debilidades, das carências, das faltas de sabedoria, seja do que for. Livra-nos disso. Não nos deixe ficar lavando as mãos nas nossas vidas, no nosso lar, com os nossos filhos. Não nos deixe lavar as mãos, mas ajuda-nos a assumirmos as nossas responsabilidades. Sou eu que tenho que orar, sou eu que tenho que ler Bíblia, sou eu que tenho que esperar algo no Senhor. Sou eu, Deus, sou eu. Nós temos tudo a ver uns com os outros. Por isso tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, Deus. Que o Senhor possa ajudar essa igreja a não lavar as mãos diante dos fatos. Tem gente aqui, Deus, que está procrastinando, deixando as coisas para lá. As coisas não se resolvem, ó Deus, com o tempo, sem fazer nada, lavando as mãos. Não, elas não se resolvem assim. Elas se resolvem, ó Deus, assumindo responsabilidade diante do Senhor. Eu quero o bem, vou abençoar. Elas se resolvem, ó Deus, tomando uma posição sincera diante do Senhor. Por isso, Deus, nos ajude, nos impulsione a isso, a tomarmos decisões diante do Senhor e não lavarmos as mãos. Perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes que nós lavamos as nossas mãos diante dos fatos. Tenha compaixão de nós. Essa é a consciência, Deus. Através dessa consciência eu posso mudar o meu comportamento, te buscar, fortalecer, não querer lavar as mãos, mas assumir as responsabilidades. Eu tenho que orar, eu tenho que ler a tua palavra, eu tenho que abençoar o meu irmão, no sentido, ó Deus, de que isso tem a ver comigo. Porque, ó Deus, se ele cair, se estiver fraco, se ele resolver desistir, isso vai me afetar, como afetou, Deus, nessa ilustração que eu contei a respeito do sorrato. Por isso, Deus, tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós, nos ajude a envolver, Deus, nos ajude a envolver, ó Pai, com a espiritualidade que o Senhor tem para conosco. Nos ajude a nos envolvermos com o Senhor. O Senhor tem plano para as pessoas aqui nessa igreja, e certamente os teus planos não são frustrados. Nos ajude, Deus, a termos discernimento, não esse discernimento proveniente, ó Deus, da autoajuda, de uma compreensão pessoal, não, Deus, condição de discernimento proveniente da tua palavra, um discernimento conveniente, ó Deus, como diz a tua palavra, aquele discernimento que o Senhor diz, ó Deus, que depende do Senhor. Tenha compaixão de nós, Deus. Que o Senhor abençoe o teu povo. E que a gente fique livre de lavar as mãos. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E que sua semana seja próspera. Em nome de Jesus Cristo. Amém.